Acompanhe a leitura, que diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim, percorreram toda a terra e, ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei.
E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que tu já tens nos permitido experimentar nessa noite, o tempo de louvor e adoração ao teu nome, a comunhão com os irmãos, a oportunidade de estarmos aqui reunidos. E te agradecemos, ó Deus, porque estamos agora diante da tua palavra. E queremos te pedir, ó Deus, por iluminação. Por isso suplicamos a ti, ó Pai, te pedindo que o teu Espírito opere, Senhor, sobre as nossas vidas, nos fazendo compreender a tua palavra tal qual ela é, Senhor. Que possamos compreender a tua verdade tal qual tu tens nos trazido, Senhor. Que não sejamos mais os homens, que não sejam mais os nossos achismos, mas tão somente, ó Deus, o teu Espírito nos iluminando, nos fazendo compreender a tua vontade para a nossa vida. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos tratado isso de uma forma muito, assim, ampla, né? E não é por nada, é porque a doutrina da Igreja Presbiteriana, ela é construída sobre essa égide de que Deus é soberano, de que Deus realiza a sua vontade sobre o seu povo. E quando nós compreendemos essa palavra, quando nós ouvimos ou pensamos sobre a soberania de Deus, nós precisamos pensar numa perspectiva de Deus, não na perspectiva humana. Porque quando nós pensamos que um rei é soberano, nós consideramos que ele tem aqui e ali as suas limitações como homem. Mas se nós pensarmos Deus como um ser soberano, nós precisamos entender que ele não é frustrado em absolutamente nada. O seu propósito, ele se realiza integralmente e inteiramente na nossa vida. E que sempre o que prevalece é a sua vontade sobre tudo e todos. É assim que nós devemos pensar a soberania de Deus. Mas nós não podemos também imaginar esse Deus soberano nos eximindo da nossa responsabilidade como homens. Responsabilidade sobre os nossos pecados, sabendo que de todos os pecados que cometemos, nós experimentaremos também as suas consequências. Então pensamos em um Deus soberano, mas também temos que pensar na responsabilidade do homem quanto os seus atos. E é muito interessante nós pensarmos esse texto que acabamos de ler sobre essa perspectiva, compreendendo perfeitamente isso. Porque, de outra forma, nós não conseguiremos entender esse texto tal qual ele chega a nós. O relato sobre a eira de Araúna está presente em 2 livros. Então, você pode anotar no canto da sua Bíblia aí, que o mesmo texto ele está escrito em 1 Crônicas, no capítulo 21. E esses 2 textos, apesar de trazerem a mesma história, eles trazem algumas diferenças. Por exemplo, quando nós lemos 2 Samuel, nós vamos ler que a eira era de Araúna, um jebuseu. Quando nós lemos 1 Crônicas, nós vamos ler que a eira pertencia a Ornã. E aí então fica aquela questão, né? Eram a mesma pessoa? Então alguns dizem, alguns estudiosos, alguns comentaristas tratam como sendo a mesma pessoa. Outros dizem que eles eram irmãos. Mas a questão toda não é a quem pertencia a eira, mas é o que a história nos traz de ensinamento
que são preciosíssimos para a nossa vida e que nós precisamos, então, procurar abstrair desse texto o que, de fato, essa história, esse acontecimento, esse fato nos traz de aprendizado para a nossa vida. Então, essa eira, ela emerge na Bíblia em uma situação um tanto delicada. O rei Davi, ele havia feito um censo, uma contagem, uma numeração de todos os homens, de todas as mulheres, buscando saber qual a capacidade do povo em caso de uma guerra. E por esse motivo, Deus, o texto apresenta, estava descontente com o rei Davi. Isso porque todas as vezes que um censo é citado na Bíblia, pelo menos é o que a gente consegue identificar, sempre é acompanhado de uma ordem de Deus. O próprio Deus mandando o seu povo, o seu líder, proceder o censo. E agora não, é o próprio rei, o rei Davi, tomando a iniciativa de fazer o censo. Quando nós lemos Números, capítulo 1, verso 19, diz assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim numerou os filhos de Israel no deserto de Sinai. Deus falando a Moisés. Em Números 26, verso 1 e 3 diz assim: depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Portanto, o censo, apesar de ser uma responsabilidade do Estado, o povo de Israel, ele era teocrático, ou seja, Deus exercia o domínio, o governo sobre o seu povo. E então Davi, ele não poderia ter tomado a iniciativa do censo, e sim o próprio Deus mandando, ordenando. O censo tinha uma finalidade, e a finalidade, além de fazer um levantamento de quem podia pagar mais impostos, o censo também tinha a finalidade de saber quantos poderiam puxar de espada, quantos poderiam ser usados em uma guerra iminente. 2 Samuel, capítulo 24, 1, o texto diz assim, o texto que lemos: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, Deus, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Quando nós lemos o verso 1 de 1 Crônicas 21, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Na verdade, Deus, ele enxerga o nosso orgulho. Ele olha para dentro de nós e consegue identificar aquilo que está crescendo como uma raiz de pecado, de algo que pode ser nocivo e que possa nos prejudicar a comunhão com Deus. E Deus, então, está olhando para dentro do coração do rei Davi e mesmo do povo, e está identificando que o povo e o próprio rei Davi estão se tornando soberbos quanto às conquistas, estão esquecendo que quem está sustentando o povo e dando as vitórias é o próprio Deus. E assim como um exército numeroso, o rei Davi busca a se consolidar, querendo saber então quantos mais ele poderia contar para que pudesse então enfrentar outros exércitos inimigos. Então Deus, ele opera soberanamente. Ele age cumprindo o seu propósito, e o propósito aqui está apenas de mostrar o pecado sendo construído no coração do rei Davi, assim como do povo, mas também de tornar evidente o plano maligno de Satanás para prejudicar não apenas o indivíduo Davi, mas todo o povo. Então Deus, nesse mover dele sobre o coração de Davi, ele traz à tona tudo isso, identificando aquilo que estava escondido. Davi então resolve
recensear a população por determinação própria e tentação de Satanás. Então percebam, Deus, ele é soberano, agindo sobre o coração de Davi. Mas Davi é responsável pela sua atitude quando ele dá ouvidos ao plano maligno de Satanás. O inimigo, ele se levanta contra nós, armando ciladas, armando armadilhas para nos destruir, sempre para nos destruir. E foi o que aconteceu com Davi. Satanás o incitou a fazer o censo e o seu plano maligno era de destruir Davi e também de comprometer a comunhão de todo o povo de Israel. Provavelmente o rei e o povo estivessem agindo de modo semelhante, sem se lembrar de Deus, esquecendo daquilo que Deus já havia feito no passado e de quanto Deus já havia sustentado o seu povo. Veja se não é exatamente assim que muitas vezes nós agimos. Esquecemos de que em todos os momentos que temos vivido, Deus é que tem sido o nosso grande sustentador, o nosso grande provedor. Mas quando as coisas começam a melhorar, quando nós nos sentimos mais aprumados na vida, parece que nós nos sentimos mais corajosos para deixar Deus de lado e passarmos a seguir aquilo que o nosso coração pecaminoso está nos dizendo, incitados pelo próprio Satanás, para que então, para que a gente haja então contra o próprio Deus. O censo provocou a insatisfação de Deus com Davi e com o povo. Então, algumas lições nós precisamos tirar desse contexto, dessa história, para aplicação à nossa vida. Tudo o que nós temos ouvido da palavra do Senhor, tudo o que nós já temos lido da palavra de Deus, perde totalmente o sentido se nós não buscarmos aplicar a nossa vida. Se nós não trouxermos aplicações práticas à nossa vida. Se quando nós ouvirmos, imediatamente nós abrigarmos no nosso coração, procurando nos autoexaminar e assim fugir daquilo que desagrada ao Senhor. Então, a primeira lição que devemos aprender com essa história é que quando as nossas atitudes não glorificam a Deus, nós provocamos a ira de Deus. Nós provocamos a ira de Deus sobre nós. Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus, ele é um Deus zeloso e que não abre mão da sua glória. Então, o que nós produzimos como pensamento, como sentimento, como atitude, como palavras, e que não trazem glória a Deus, aborrecem a Deus, desagradam ao Senhor. E Deus não está disposto a abrir mão da sua glória. E é por isso que o povo de Deus precisa estar empenhado em agir para glorificar a Deus tão somente. Aceitar a ideia de fazer o censo, mesmo que isso trouxesse a ira de Deus, foi isso que Davi fez. Ele resolveu no seu coração a agir contra Deus, mesmo depois de todas as advertências que os seus soldados lhe fizeram. Deus levantou homens para falar com Davi: não faça isso, meu senhor. Por que o meu Senhor faria isso? Por que o meu Senhor aborreceria Deus? Mas um homem que está com o coração enrijecido e determinado e resoluto em fazer a sua própria vontade para trazer glória a si mesmo, se torna um homem cego. Se torna um homem incapaz de pesar as consequências. Se torna um homem incapaz e insensato. E nós precisamos fugir da insensatez, porque ela é desastrosa, ela machuca, ela destrói
Quantas famílias têm sido destruídas por conta da insensatez do homem? Quantas famílias têm sido magoadas, dilaceradas, porque as pessoas se fecharam na sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus, ignorando a orientação de Deus para a sua vida. E por conta disso, tropeçaram em seus próprios corações. Rejeitar as exortações de Joabe, que, usado por Deus, insistiu com ele para que desistisse desse projeto falido. Todo projeto que não glorifica a Deus já nasce como um projeto falido. A grande questão é que quando Satanás ele está nos rodeando, nos cercando, rugindo como um leão feroz, a fim de nos tragar, a fim de nos fazer tropeçar diante de Deus, ele nos acena, como se nos levasse à beira de um precipício e nos mostrasse apenas miragens, coisas que não são reais. Coisas que não são reais. E nós, então, admirados por tudo aquilo que nós estamos vendo com o nosso coração endurecido, nós damos o passo na direção do pecado, não glorificando a Deus e experimentando as consequências desastrosas e avassaladoras do pecado na nossa vida. O orgulho cega e ensurdece as pessoas. Davi não ouviu a voz de Joabe e nem a voz de Deus. E é assim que acontece com todos que deixam-se vencer pelo orgulho, pela soberba. Pensam que são donos da verdade, sentem-se cheios de razão e não dão ouvidos a ninguém, apenas ao seu coração. A segunda lição que devemos aprender com essa história é de que o nosso pecado gera consequências na nossa vida e na vida daqueles que estão próximos a nós. Você, quando se arrepende do seu pecado, você tem o perdão do seu pecado. Mas as consequências desse pecado, eles permanecem. As consequências permanecem e tem pessoas que, por conta de pecados que cometeram lá atrás, há muito tempo atrás, já foram perdoados dos seus pecados, mas as consequências, elas acompanham para o resto da vida. As consequências são levadas por toda a vida. Essa é a característica do pecado. A consequência do pecado, do censo, então recai sobre o rei e seus súditos, que enviam uma peste e que dizima grande parte da população. O pecado, quando cometido por uma pessoa, tem o poder de azedar não apenas a vida daquela pessoa, mas também de trazer tristeza à vida de todos aqueles que estão próximos àquela pessoa. Não é assim? Quando um pai peca, quando uma mãe peca, quando um filho peca, toda a família, como um grande sistema, não sofre. Porque todos nós somos como microsistemas dentro de um sistema maior. Então a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade é um grande sistema. E a nossa vida, os microsistemas, são capazes de, com o seu pecado, trazer tristeza a toda a comunidade, a toda a família. E é por isso que nós temos que olhar isso com muito zelo. Nós temos que olhar isso com muito cuidado, sempre nos avaliando que preço nós vamos pagar por aquele pecado. Às vezes nós somos tão rasos nas nossas avaliações e não consideramos as consequências desastrosas que recaem não apenas sobre as nossas vidas, mas daquelas pessoas que dizemos amar tanto. Pessoas que passam a sofrer ao nosso lado. Pessoas que passam a chorar ao nosso lado por culpa do pecado de uma pessoa. Então nós, como povo de Deus, precisamos considerar isso e assim rejeitar essas propostas enganadoras que o inimigo
coloca diante de nós e rejeitá-las, porque nada vale a pena, nada que venha do Satanás vale a pena. A terceira lição que devemos aprender com essa história é que a disciplina do Senhor, ela é demonstração pura de amor e misericórdia. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que até quando ele nos disciplina, ele torna evidente o seu amor por nós. Olha o texto de 2 Samuel, o verso 13, 14 e o 16. Veio, pois, Gade, o profeta Gade, a Davi, e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Hebreus, olha o que o autor de Hebreus no capítulo 12, versos 5 a 8 diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então Deus, ele demonstra o seu amor por nós quando ele não permite que o seu povo continue na toada, na caminhada do pecado. E é por isso que somos disciplinados. Deus opera com misericórdia, mudando a nossa sorte como forma de crescermos espiritualmente, de sairmos daquela condição de pecado, de sermos despertados para andarmos numa direção que agrade ao Senhor. Então, que bondade de Deus é essa em não nos permitir que a gente se afunde no pecado? Às vezes nós olhamos para o mundo e nós percebemos, às vezes até incomodados, né? Poxa, eu percebo pessoas tão más, pessoas tão maldosas, pessoas tão cruéis, produzindo o mal em tudo. E nós não percebemos essas pessoas sendo corrigidas, pelo contrário, parece que elas crescem sendo bem-sucedidas em tudo. E ficamos muitas vezes constrangidos, porque aqui e ali nós recebemos uma palmada do Senhor, nos colocando no nosso lugar. Meus irmãos, a própria Bíblia fala, aqueles já têm recebido o seu prêmio. O que eles têm para receber é exatamente isso que eles estão levando nessa terra. Mas a nós tem nos sido garantida a coroa da vitória, a glória eterna nos céus, na presença do nosso Deus. Um lugar reservado na comunhão do próprio Deus, aonde não mais experimentaremos choro, nem tristeza, nem amargura, mas a alegria da comunhão perpétua, plena com Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que Deus esteja sempre atento a nós e sempre puxando a nossa orelha, nos colocando no seu caminho, colocando sobre a sua vontade, que nós sabemos é boa, perfeita e agradável. É o que a sua palavra nos afirma. E é nesse momento delicado, aonde Davi está recebendo esse puxão de orelha, é nesse momento onde Davi está experimentando a tristeza de ver parte do seu povo sendo dizimado, que ele então
aprende a quarta lição: reconhecer o erro e se arrepender. Porque isso é a melhor coisa que devemos fazer. Esse é o melhor caminho que nós devemos seguir. Nos autoexaminar. Então não é o momento de nós ficarmos pensando: Senhor, por quê? Poderias ser mais brando. Por que isso está acontecendo comigo? Não, o momento mesmo é de degustar a palmada mesmo. O momento é de ficar experimentando realmente o sabor do puxão de orelha e dizer: Senhor, mostra onde eu caí, torna evidente para mim o meu pecado, porque eu quero arrancá-lo de dentro de mim. Então Davi, ele olha para dentro de si, percebe o seu erro, e com o coração cheio de arrependimento, ele se apresenta diante de Deus. É nesse contexto que Davi se arrepende profundamente de ter agido inconsequentemente, sofrendo exatamente pela morte de alguns do povo. Segundo Samuel 24:16, diz assim: estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. O termo arrependeu-se o Senhor, ele precisa ser compreendido à luz do texto que está escrito em Números capítulo 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Existe uma explicação de um autor, um teólogo chamado Luiz Berkoff, que ele diz assim: quando a Bíblia fala de Deus se arrependendo e mudando sua intenção para com o homem, evidentemente é só a maneira humana de falar. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com ele. É uma forma de Deus se tornar acessível a nós, a partir da mudança que acontece no coração do homem primeiramente. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. A eira de Araúna era um lugar plano. Uma eira era um lugar onde os bois malhavam uma grande quantidade de trigo. Segundo alguns estudiosos, ficava exatamente no Monte Moriá. O monte em que Abraão levou o seu filho Isaque para ser ofertado a Deus. E é naquela mesma eira, décadas antes, que a presença gloriosa de Deus se manifesta através de um anjo da vida, restituindo ali a alegria e providenciando a solução para o grande dilema que Abraão estava experimentando naquele momento, quando o anjo pede que o seu próprio filho seja sacrificado. Então, Deus providencia ali um cabrito para que seja imolado no lugar de Isaque. Segundo os estudiosos, nesse mesmo lugar está agora localizada a eira de Araúna. Agora Deus ordena a Davi que construa nesse local um altar, um lugar de sacrifícios e intercessão em favor de Israel. E Davi obedece. Compra a eira e prepara o caminho para que Salomão, o seu filho, construísse ali um templo. Um templo de adoração ao Senhor, segundo 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1. O templo foi erguido por Salomão, depois foi destruído pelos babilônicos, depois foi reconstruído por Zorobabel, depois foi destruído pelos romanos, e em 687
691, no mesmo lugar, os muçulmanos construíram a sua principal mesquita. Então, percebam assim a grande confusão por conta do significado desse local. Então, um local onde Abraão ia sacrificar o seu filho, e o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Aqui no momento onde Davi constrói um altar de sacrifício numa eira, para que Deus então cure o seu povo da peste que sobreveio sobre o seu rebanho. A construção do templo de Salomão, que foi depois destruído e agora no lugar está uma mesquita. Os muçulmanos estão ali com a sua mais importante mesquita. Então aquele local se tornou alvo de disputas durante séculos, com significados religiosos diversos. Mas aqui, basicamente, Araúna, o dono da eira, ele quer doar gratuitamente a Davi, mas Davi não aceita a doação. Não aceita a doação, e ao invés disso ele paga uma quantia considerada justa para adquirir o local. E aqui nós destacamos a última lição que queremos falar a vocês sobre essa história. A nossa adoração, ela deve ser um sacrifício agradável a Deus. Deve ser um sacrifício agradável a Deus. No verso 24 diz assim: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, pelos bois pagou 50 siclos de prata. Davi não poderia ter aceito aquela oferta, mas ele pagou por aquele lugar. E isso deve nos chamar a atenção. É claro, nós vivemos o tempo da graça, eu não esqueci disso. Mas nós precisamos considerar que a nossa adoração, ela precisa ser na base do sacrifício do eu. Não que o nosso sacrifício ou qualquer outra coisa que façamos tenha um sentido de salvação na nossa vida. Mas não é à toa que Jesus se volta para aqueles homens e diz assim mesmo: vocês querem de fato me seguir? Estejam dispostos a pagar o preço. Tomem a sua cruz e então me sigam. Nós estamos cada vez mais num mundo que nos remete às facilidades. E nós não estamos muito dispostos a pagar qualquer preço nessa nossa relação com Deus. É muito conveniente estarmos sempre falando aqui: Jesus morreu por nós. Jesus se entregou naquela cruz. E nós falamos isso e às vezes até parece que é cômodo ao nosso coração. Parece até que nos alegramos com essa situação. E nós não entendemos que naquela cruz com Jesus, para que possamos experimentar a sua ressurreição, nós precisamos também nos mortificar. Nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos estar dispostos a nos doar. E agir como Davi, não pensar em um sacrifício que não nos custe nada. Mas nessa nossa relação com Deus, nós precisamos estar dispostos a ir muito além daquilo que o nosso coração se propõe. E nós temos muito para oferecer. Aquela eira é um local físico, um local geográfico. Teve a sua importância na história antiga e ainda tem na história atual. Mas tem um outro aspecto envolvido, que é o aspecto espiritual. Na eira, a presença de Deus se manifesta tanto em justiça quanto em misericórdia. Da mesma forma que lá naquele local o trigo era separado
existia um processo de seleção e melhoramento. Assim também aconteceu com as pessoas envolvidas na narrativa bíblica. Aquele sacrifício ali representava também um melhoramento do povo, uma seleção do povo. Davi entristece a Deus e, ao retomar a consciência do pecado, ele se arrepende, ele sofre, ele busca a face de Deus, ele se aperfeiçoa. O texto diz assim, já em 1 Crônicas 21, então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. A eira, assim, torna-se um lugar de arrependimento e de oferta. Concluímos então dizendo que a espiritualidade na eira de Araúna é um misto de presença residente de Deus e santidade separadora. O templo construído ali por Salomão representava uma transição. O lugar era um lugar terreno, nada mais era do que um sinal do templo eterno de Deus. O templo foi abalado por diversos conflitos e hoje está sob o domínio muçulmano. Porém, Deus se fez homem e habitou entre nós para nos tornar templos do seu Espírito, eternizados de uma vez por todas para viver a santidade e a proximidade com Ele. A transformação da eira em templo foi um marco na história do povo de Israel. Um memorial de bondade de Deus, que perdoa pecadores e restitui a alegria da salvação. Um memorial de soberania de Deus. Mas atualmente, sob símbolo da nova aliança entre Deus e o homem, nós temos Cristo Jesus, meus irmãos. Cristo Jesus é a nossa eira. É em Cristo Jesus que nós recebemos a remissão dos pecados e a salvação completa. Não está mais naquele local, não existe mais nenhum significado para Deus, aquele local ali onde as pessoas lutam, brigam, porque o templo somos nós agora, o Espírito de Deus habitando dentro de nós, a partir da pessoa de Cristo Jesus, do seu sacrifício. E a oportunidade de arrependimento se findará com a vinda de Cristo, com a separação entre joio e trigo, tal qual aconteceu naquela eira. Por isso, o tempo de arrepender-se, meus irmãos, é hoje. O tempo de abrandar a ira de Deus sobre o pecado é hoje. E nós precisamos nos refugiar na eira que é Cristo Jesus. E é a Cristo Jesus que nós precisamos nos ofertar a Deus, confiantes na sua provisão, hoje e sempre.